Bom, pessoal, hoje vamos concluir a narrativa sobre a Segunda Guerra Mundial. Na aula passada, nós vimos que no dia, logo depois que Hitler fez o acordo com a União Soviética, chamado de Pacto Secreto Germano-Soviético, logo depois desse acordo, Hitler, no dia 1º de setembro, invade a Polônia. Quando ele invade a Polônia, no dia 2 de setembro, Inglaterra e a França deram-lhe um ultimátum, porque o Pacto Secreto Germano-Soviético ele foi descoberto. E se a Alemanha nazista está em paz com a União Soviética, com certeza os próximos alvos do Adolf Hitler estariam canalizados para o Ocidente. De modo que a Inglaterra e a França deram um ultimátum a Hitler no dia 2 de setembro. Hitler não deu ouvidos ao ultimátum e no dia 3 de setembro de 1939, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Estava começando a Segunda Guerra Mundial. No dia 3 de setembro, a Segunda Guerra Mundial se inicia. E é interessante, pelo que a gente viu, como Hitler provocou a guerra. Como Hitler ele planejou cada passo para desencadear a guerra. Mas também é interessante que entendamos como a Inglaterra e França foram coniventes, como a Inglaterra e França foram coniventes com o expansionismo nazista. Correto? Então, quando a guerra começou, qual foi o desenrolar da mesma? Vamos acompanhar o desenrolar da Guerra Mundial a partir de agora. Quando a Guerra Mundial começou, a guerra, o primeiro momento da guerra, vai de 1939 a 1941. Esse primeiro momento, que vai de 1939 a 1941, denomina-se Guerra Relâmpago. Esse primeiro momento denomina-se Guerra Relâmpago, ou o nome em alemão Blitzkrieg. Certo? Esse primeiro momento chama-se Guerra Relâmpago, ou o nome em alemão, às vezes aparece Blitzkrieg. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos ter o rápido avanço das potências do eixo. Nesse primeiro momento, registra-se o rápido avanço das potências do eixo, notadamente a Alemanha. O rápido avanço das potências do eixo, notadamente a Alemanha. Foi um momento em que o eixo estava vencendo a Guerra Mundial com folga. Só para vocês terem uma ideia, do que estava acontecendo, um rápido avanço aqui. Bom, para vocês terem ideia, de 39 a 41, o que estava acontecendo. Nessa linha que eu vou riscar aqui, ó, pronto. De 39 a 41, aqui eu estou riscando a linha, de 39 a 41, as potências do eixo já haviam conquistado todas estas áreas aqui. Certo? As potências do eixo
tinham conquistado todas essas regiões. Bom, as regiões que as potências do eixo não conquistaram: Espanha e Portugal não foram conquistadas pelas potências do eixo. Espanha e Portugal não foram conquistadas pelas potências do eixo. Espanha e Portugal eram fascistas. Lembre-se, Portugal adotava o regime salazarista e a Espanha o regime franquista. Então, eles se declararam neutros. Mas era uma neutralidade tendenciosa, era uma neutralidade, não é, com ares fascista. Tranquilo? Bom, a Suíça, olha onde a Suíça está, pediu também neutralidade, o que foi ótimo para as potências do eixo. A Suíça pedir neutralidade, porque a Suíça ela acabou se tornando uma lavanderia do dinheiro. A Suíça acabou se tornando uma lavanderia de todo o dinheiro que era confiscado pelas potências do eixo. As potências do eixo confiscaram muito dinheiro e, né, dinheiro diretamente dos judeus, de saques de obra de arte, de uma série de coisas, e esse dinheiro que as potências do eixo confiscaram foi lavado na Suíça. A Noruega teve um papel importantíssimo para as potências do eixo, porque aqui na Noruega, Hitler ele montou uma base de radar, mas essa base de radar foi destruída por uma espiã britânica chamada Julie Andrews. Ela infiltrou-se, né, tornou-se amante de um oficial do alto comando nazista, de propósito, não é? Ela se envolveu com esse alto oficial e, ao se envolver com esse alto oficial, esse oficial levou a Julie para a Noruega. E Julie descobriu que a base de radares da Alemanha nazista estava na Noruega. Os radares construídos pela Siemens. E o Julie, ela conseguiu destruir os radares da Alemanha nazista na Noruega. Ela foi morta, mas a morte dela não foi em vão. Porque quando Hitler ele resolveu invadir a Inglaterra, ele perdeu a batalha aérea para a Inglaterra. Então, Hitler não conseguiu, do Ocidente, ele não conseguiu anexar a Inglaterra. Então, entre os anos de 1939 até 1941, entre os anos de 1939 até 1941, Hitler tinha dominado todo o Ocidente, menos a Inglaterra. Ele perdeu a batalha aérea da Inglaterra, uma das batalhas mais famosas da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele perdeu a batalha aérea da Inglaterra porque ele atacou a Inglaterra às cegas. E a Alemanha nazista não sabia que a Inglaterra também dominava a tecnologia do radar. Com a base de radares nazistas destruída, ele fez um ataque à Inglaterra às cegas e a Inglaterra dominava a tecnologia do radar e a Inglaterra, utilizando o radar, antevia os ataques
da Força Aérea Nazista, da Luftwaffe, e Hitler perdeu a Batalha Aérea da Inglaterra. Ele perde a Batalha Aérea da Inglaterra, mas ele inviabiliza a Inglaterra. Ele consegue aniquilar a Inglaterra. Hitler conseguiu, mesmo a Força Aérea Nazista tendo muitas baixas, ele conseguiu jogar dentro da Inglaterra 50.000 toneladas de bomba. 50.000 toneladas de bomba. Ele aniquilou a Inglaterra. Correto? Então, ele aniquila a Inglaterra jogando 50.000 toneladas de bomba. Como ele percebe? Em 1941, como Hitler percebe que seu avanço no Ocidente tinha chegado no limite, em 1941, Hitler muda os rumos da guerra. Vamos pensar, se ele já tinha dominado o Ocidente inteiro, ele, em 41, muda os rumos da guerra para o Oriente. Certo? Então, de 39 a 41, nós vamos ter um momento marcado pelo rapidíssimo avanço das forças nazistas. Foi um avanço ultra mega rápido. Tá? A partir de 1941, Hitler muda completamente os rumos da guerra. Aliás, em 1941 é um ano chamado pelos historiadores de ano crítico, que foi o ano que a guerra, de fato, se globalizou. Em 1941, a guerra se globaliza. Ela toma proporções globais a partir de 1941. Por quê? A partir de 1941, a guerra mundial toma outros rumos. Como a gente disse agora, a guerra mundial, de fato, para ser redundante, se mundializou. Ela saiu da Europa, porque até 41, a guerra mundial, ela estava circunscrita à Europa. E, em 1941, olha o que é que acontece. O Japão, em 1941, o que é que acontece? Em 1941, o Japão bombardeia Pearl Harbor, o Japão bombardeia Pearl Harbor, colocando os Estados Unidos na guerra. Nós sabemos que esse bombardeio foi um pretexto, né? Então, em 1941, quando os Estados Unidos são bombardeados pelo Japão, eles usam esse bombardeio como pretexto, como argumento, e os Estados Unidos, em 1941, entram na Segunda Guerra Mundial, certo? No mesmo ano, 1941, Hitler rompe com o Pacto Germano-Soviético, ele rompe com o Pacto Germano-Soviético, ele não era bom em manter acordos, nós sabemos disso, e invade a União Soviética, invade a
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era o início da Operação Barbarossa ou Barba Ruiva. Barbarossa ou Barba Ruiva era um pirata alemão na época das grandes navegações, da expansão marítima. E era uma pessoa pela qual Hitler nutria uma grande admiração. Então, em 41, o Japão bombardeia Pearl Harbor, colocando os Estados Unidos na guerra. Então, nesse ano, um detalhe que é também muito importante, eu vou colocar aqui, em 1941, com a entrada dos Estados Unidos, inicia-se a Guerra do Pacífico. Em 1941, com a entrada dos Estados Unidos, inicia-se a Guerra do Pacífico. Registra isso com a caneta brega e isso é muito cobrado em provas. A Guerra do Pacífico foi uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, ou entre Estados Unidos e o Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase que inteira, os Estados Unidos estiveram travando a sua guerra particular contra o Japão. Correto? Então, em 1941, ocorre a Operação Barbarossa, que coloca a União Soviética na Guerra Mundial. Hitler rompe um contrato que ele fez o Pacto de Não Agressão em 39. Pelo Pacto de Não Agressão, ele deu à União Soviética um prazo de 10 anos de paz. Eram 10 anos de paz. E em 41, quer dizer, somente 2 anos, menos de 2 anos, porque o pacto foi feito em agosto de 39, então, menos de 2 anos, ele já invade a União Soviética, rompendo com o pacto de não agressão. Quando ele invade a União Soviética, ele está jogando a União Soviética na guerra. E quando o Japão invade a base de Pearl Harbor, ele está jogando o Pacífico na guerra. Porque, lembre-se, o Japão já havia jogado a China na guerra desde 1936. A gente está fazendo uma narrativa ocidental, mas é importante que lembremos que a guerra entre Japão e China havia começado desde 1936. Correto? É porque, lamentavelmente, nós temos uma visão muito eurocêntrica de mundo e a gente tem que derrubar. Por isso que a China é considerada uma das vencedoras da Guerra Mundial. Certo? Por isso que em 41 a guerra tomou novos rumos. Ela vai, de fato, se internacionalizar. De 1941 até 1942, a Alemanha nazista, o eixo continuou vencendo. Então, repare, entre os anos de 1941 e 1942, as potências do eixo continuavam vencendo a guerra. As potências do eixo, de 1941 a 42, continuavam vencendo a Guerra Mundial. O Japão estava derrotando os
Estados Unidos, olha que vergonha, e a Alemanha estava vencendo a União Soviética. A Alemanha estava vencendo a União Soviética. Então, até 42, a guerra estava sob o comando das potências do eixo. Veja a mudança de rumo. A partir de 1942, duas batalhas mudam o rumo da guerra para os aliados. Certo? A partir de 42, duas batalhas mudam os rumos da guerra para os aliados. Os aliados eram todos aqueles que estavam enfrentando o eixo, ou seja, o mundo todo. Certo? Então vamos lá saber quais foram essas duas batalhas. Em 1942, o Japão perde a Batalha de Midway, uma das batalhas mais importantes do Pacífico. Tem vários filmes retratando essa batalha. Um recente que está disponível aí em catálogos de streaming chama-se Midway. O título é Midway. Bom, então, em 42, o Japão perde a Batalha de Midway. A guerra torna-se favorável aos Estados Unidos. A guerra torna-se favorável aos Estados Unidos, certo? Então, 1942, os Estados Unidos passam a vencer o Japão com a Batalha de Midway. No mesmo ano, 1942, na Batalha de Stalingrado, a União Soviética reverte a guerra ao seu favor. Em 1942, no mesmo ano, na Batalha de Stalingrado, a União Soviética reverte a guerra do seu favor. Stalingrado foi a batalha mais importante da Segunda Guerra. Por que Stalingrado foi a batalha mais importante da Segunda Guerra? Porque quando Hitler invade a União Soviética, ele faz isso com 80% do que ele tinha de melhor, 80% do seu arsenal do que ele tinha de melhor, em termos de armamentos, de soldados, de homens, de tudo. 80% do que Hitler tinha de melhor, ele usou para invadir a União Soviética. Certo? Então, ele estava aniquilando a União Soviética. Stalingrado já estava na Ásia. Stalingrado hoje é Volgogrado. Stalingrado significa cidade de Stalin. A União Soviética conseguiu, inclusive, um feito que até hoje intriga a nós historiadores. Ela conseguiu um recuo do seu parque industrial em tempo recorde
para a Batalha de Stalingrado e usou contra os nazistas a tática da terra arrasada. Mas, com a Alemanha nazista, não tinha terra arrasada certa. Eles acabavam de arrasar. Vejamos o que estava acontecendo até 42. Repare. Eu vou traçar aqui uma linha. Ó, aqui já é a União Soviética. Aqui já é a União Soviética. Então, de 1942, daqui para cá, tudo é nazista. Além disso, em 42, o norte da África todo estava controlada pelo eixo. Boa parte das ilhas do Pacífico estavam controladas pelo Japão. Muita gente se pergunta o que era que Hitler estava fazendo aqui no norte da África com a chamada Operação do Deserto, né? Na verdade, ele estava atrás de petróleo. Ele precisava de muito petróleo para movimentar a máquina de guerra dele. E ele chega em, aqui, ó, Stalingrado em 1942. Veja que ele enfrentou Hitler, ele enfrentou o inverno de 41 e não fez a menor diferença. Ele enfrentou o inverno de 41, e isso não fez a menor diferença. No ano de 42, quando a Alemanha nazista chega em Stalingrado, eles não enfrentaram o inverno, eles enfrentaram o inverno. Mais de 40 graus abaixo de zero, os nazistas não estavam podendo usar os armamentos, né? Os tanques de guerra estavam emperrando na neve, atolando, as metralhadoras emperrando com gelo e a força aérea não podia ser usada por falta de teto de voo, certo? Os nazistas tentaram enfrentar os soviéticos na mão grande, perderam, certo? O tempo deu uma melhorada, a União Soviética apareceu com um tanque de guerra em fase experimental, chamado T-34. Veja que coisa interessante. Este tanque foi decisivo para a vitória soviética na Segunda Guerra. Porque, repare, o tanque T-34 ele foi construído para a realidade soviética. Então, ele era um tanque pesado, ele tinha 5 camadas de aço e quando ele se locomovia na neve, ele era tão pesado que ele prensava a neve. Portanto, locomovia-se muito melhor. Além disso, o T-34 ele tinha uma blindagem tão fantástica que o tanque nazista, o nome do tanque nazista era Panzer. O nome do tanque nazista era Panzer. O tiro do Panzer batia no T-34 e fazia uma moça. E a bala do T-34 era explosiva. Então, quando o T-34 atirava no Panzer, o Panzer desintegrava. Pronto. Quando Stalin viu que o Panzer estava em fase experimental, mas deu certo, ele mandou o Exército Vermelho fazer uma coluna de tanques
para aproveitar o inverno. Vamos aproveitar o inverno, porque se nós não aproveitarmos o inverno, os nazistas vão usar a força aérea e aí não tem tanque de guerra certo. E aí a União Soviética começa a empurrar os nazistas para fora do seu território. Para você ter ideia, em 43, os nazistas já tinham sido expulsos do território soviético. Em 43, os nazistas já tinham sido expulsos do território soviético. O general soviético, Pantsov, quando os nazistas foram expulsos do território soviético, o general Pantsov, ele fala com Stalin que a União Soviética tinha vencido a guerra e que era hora de parar. É hora de parar. Nós já expulsamos a União Soviética, da União Soviética à Alemanha. E você sabe qual foi a ordem de Stalin? Nada de parar. Só para a guerra quando chegar em Portugal. Manjou a jogada de Stalin? Ele queria dominar a Europa toda. Só para a guerra quando chegar em Portugal. Ele queria dominar a Europa toda. Aí, resultado, quando a União Soviética vence a guerra, percebam que o inimigo mudou. Ou seja, a corrida dos Estados Unidos e da Inglaterra agora era uma corrida para frear a União Soviética. Entende? Quando a União Soviética começa a vencer a guerra, empurrando a Alemanha nazista de volta para o Ocidente, e o detalhe, cada país que a União Soviética libertava do domínio nazista se tornava um país comunista. Cada país que a União Soviética libertava do domínio fascista se tornava um país comunista. Ou seja, o avanço soviético significava o avanço do comunismo. O avanço soviético significava o avanço do comunismo internacional. E como essa era a principal frente de combate, a prioridade da Inglaterra e dos Estados Unidos, a partir de 43, passou a ser frear a União Soviética. A prioridade da Inglaterra e dos Estados Unidos, a partir de 43, passou a ser frear a União Soviética para impedir a expansão do comunismo. É o desenho da Guerra Fria. Entendeu? A prioridade era frear a União Soviética para impedir o avanço do comunismo, era o desenho da Guerra Fria. Em 1944, para frear o avanço soviético, Inglaterra e Estados Unidos abrem duas frentes de combate. Então, em 1944, para frear o avanço soviético, os Estados Unidos e a Inglaterra abrem duas frentes de combate. A primeira frente de combate, aberta pelos Estados Unidos e pela Inglaterra para impedir o avanço soviético, foi por aqui, ó. O famoso desembarque
na Normandia. Tá? Eu vou mudar essa cor para ficar melhor, para a gente enxergar. A primeira operação, então, deu-se por aqui, ó. O desembarque na Normandia francesa para chegar à Alemanha por aqui. Esta operação militar, ela ficou conhecida como Dia D. Aconteceu em 6 de junho de 1944. A outra operação foi por aqui, ó, pelo norte da África, para subir pela Itália e pegar a Alemanha pelo sul. Essa operação ficou conhecida como Operação Africana. Inclusive, esta Operação Africana, ela contou com a participação do Brasil. Certo? Então, o Brasil, ele participou dessa operação africana. Pronto. A Alemanha foi cercada. 3 frentes de combate. Ó, a Alemanha foi cercada, 3 frentes de combate. Pelo leste, a frente de combate soviética. Pelo oeste e pelo sul, as frentes de combate norte-americana e britânica. Certo? A Alemanha nazista estava completamente cercada. Pelo leste, a frente de combate soviética, tá? Mais poderosa. Pelo oeste e pelo sul, as frentes de combate norte-americana e britânica. Resultado: a Alemanha não teve como resistir e, em 5 de maio de 1945, em maio de 1945, a Alemanha, mais uma vez, a Alemanha, mais uma vez, assina a rendição incondicional. Mais uma vez, em maio, a Alemanha assina a rendição incondicional. Estava terminada a guerra na Europa. Em maio de 45, estava terminada a guerra na Europa. Hitler suicidou-se em 30 de abril e o alto comando nazista assina a rendição em 5 de maio de 1945. Quando a guerra acabou na Europa, o Japão não se rendeu. Como o Japão não se rendeu, a União Soviética começa a deslocar as suas tropas para a Ásia. Certo? A guerra na Europa termina em maio. Mas no Pacífico ela não terminou. O Japão não se rendeu. Como o Japão não se rendeu, a União Soviética começa a deslocar suas tropas para a Ásia. Claro, a União Soviética já havia expandido o socialismo para a Europa. Agora era a vez da União Soviética expandir o socialismo para a Ásia. Para frear a União Soviética, os Estados Unidos vão jogar 2 bombas atômicas no Japão. 6 de agosto de 45, a bomba Hiroshima, e 9
de agosto de 45 em Nagasaki. Isso é muito importante. Repare, o lançamento das bombas atômicas sobre o lançamento das bombas atômicas sobre o Japão, feito pelos Estados Unidos, mais do que produzir a derrota do Japão, visava principalmente conter o avanço da União Soviética. Dessa forma, as bombas atômicas foram desnecessárias. Produziram apenas com a explosão a morte de 180 mil japoneses, fora os que morreram a posteriori, vítimas da radiação. Então, os norte-americanos, eles lançaram a bomba atômica usando como pretexto que era preciso derrotar o Japão. Mas o verdadeiro motivo do lançamento das bombas era frear a União Soviética, mostrar poder à União Soviética. Porque a gente já sabe, já estudamos isso na Guerra Fria, que a União Soviética ela sai da guerra militarmente muito mais poderosa do que os Estados Unidos, de modo que a bomba atômica foi uma forma utilizada pelos Estados Unidos para frear a expansão do comunismo internacional. O bombardeio nuclear sobre o Japão coloca fim à Segunda Guerra Mundial e é considerado o marco do início da Guerra Fria para alguns historiadores. Não é? Na verdade, a Guerra Fria ela pode ter 3 marcos. Fiquem atentos a isso. Para alguns historiadores, o marco da Guerra Fria foi a explosão nuclear sobre Hiroshima no dia 6 e Nagasaki 9. Para outros, foi a Conferência de Alta, que bipolarizou o mundo. E para outros, foi a doutrina Truman. As 3 visões estão corretas, né? E eu já digo que a Guerra Fria começou a se desenhar desde a Revolução Socialista, quando as potências ocidentais resolveram isolar a União Soviética do mundo ocidental.